muito. Opa, peraí que você tem que se mutar aí. Boa, foi. Estamos voltando. Bom, pessoal, muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Cripto Hoje, né? Agora sim, a gente ainda está voltando à nossa forma normal aqui. Queria agradecer a todo mundo que está aí com a gente, né, para acompanhar um pouquinho de tudo que está acontecendo agora no mercado de cripto. Já queria que mais pessoas fossem como a Maria Eduarda, que já fala aqui, que já vai chegar dando o like. Então já deixem o like aí pra gente, para fortalecer, porque o YouTube entende que vocês gostam desse tipo de conteúdo e entrega para mais pessoas. Isso ajuda de graça a divulgação ali do nosso canal. Cripto Hoje, para quem está chegando agora, né, aí como a Rafaela, boa tarde, nome lindo, Rafaela, adoro esse nome. O Kiff aí do nosso time, bom dia pessoal, Vinícius Avelar, Felipe Garcia, bom dia, boa tarde, nem sei se bom dia, boa tarde, bom dia, né, 11h30. Isso aí. Então assim, pessoal, hoje a gente tem bastante coisa para falar. Como vocês sabem, todo Cripto Hoje, ele começa com os comentários do último Cripto Hoje, né? Eu fiquei todo empolgado, né? Falei, nossa, esse Cripto Hoje vai ser gigante, né? Porque se vocês entrarem no último vídeo, tem 44 comentários, daí eu fui ver, eram 44 bots de pirâmides diferentes ali comentando. Então a gente não tem perguntas, mas se você estiver assistindo aqui e não está assistindo esse vídeo ao vivo, né? Está assistindo depois de a gente ter gravado e quer que a gente responda alguma pergunta do que quer que seja, pode comentar aqui nos comentários que a gente amanhã começa o Cripto Hoje puxando os comentários do Cripto Hoje de ontem. Ou de hoje. Então vocês entenderam mais ou menos a dinâmica aqui. E já vou começar aqui a passar para o Carlos, porque ele sempre separa aqui para a gente tudo que está acontecendo no mercado de cripto que é relevante para a gente discutir. E vocês podem mandar aí no chat, né, o que vocês estão achando, o que vocês estão vendo no mercado, o que vocês querem que a gente comente aqui, né? Essa é uma live que a gente faz para vocês, né? Então é importante que a gente tenha essa troca aí. Tudo que vocês quiserem que a gente comente, mandem aí nos comentários. Então, Carlos, se quiser começar aí, enquanto a gente vai chegando a 50 pessoas aqui ao vivo e quase 50 likes, vamos deixando o like aí. Você já pode começar puxando aí a primeira análise de hoje. Boa, vamos lá então, né? Inclusive, bom dia especial para o Felipe Garcia, cara. Fazia um tempo que eu não via comentário dele aí, é um cara que sempre comentava aí no canal. Legal ver o pessoal voltando. Ontem a gente conseguiu pegar 100 pessoas ao vivo aqui. Eu lembro que no auge o Cripto Hoje estava com 600 pessoas ao vivo, então vamos aos poucos aí reconstruindo, né? Estamos aqui em casa agora fazendo o Cripto Hoje. Vocês pediram presencial, cara, vamos tentar fazer presencial quando der aí, enquanto a gente saiu lá do escritório, mas vamos para cima aí. E o Carlos Fernando aí também, meu xará lá do Rio de Janeiro, que comentou aí. E aí depois aí ao longo da live, depois que a gente for puxando conteúdo, a gente vai falar mais sobre as cidades que a gente deve visitar aí para encontrar vocês. Mas bora lá, deixa eu puxar minha tela aqui, aí Danilo, se você quiser ir mudando aí o layout da live, fica à vontade. Mas, cara, a gente teve o seguinte, né? Ontem foi publicado, e aí eu já quero começar puxando isso, a newsletter da Glassnode, tá? Falando um pouco sobre timing de mercado, porque muita gente acha que a gente pode estar começando um novo ciclo de alta, né? Então, vamos entender ali, em termos de fluxo de capital, como que a gente está localizado, né, nesse sentido. Uma coisa interessante que a gente está vendo agora, né, e que pode ser um indício de fundo de mercado ali, é que quando a gente olha para aqueles holders que estão em lucro e aqueles que estão em prejuízo, analisando ali os dados on-chain do Bitcoin, a gente já atingiu patamares em que a quantidade de pessoas em prejuízo é muito compatível com a quantidade de pessoas em prejuízo que a gente viu nos fundos de mercado dos últimos bear markets, né? Então a gente viu ali no fundo de 2019, 88% dos holders de Bitcoin em prejuízo. Em 2015 foi 80% e a gente chegou a atingir agora 90%, né? É interessante, inclusive, notar que mesmo com o mercado ganhando liquidez, conforme esses ciclos foram avançando, talvez por um ganho de alavancagem, novos mecanismos financeiros que surgiram no mercado, ainda assim o patamar de pessoas em prejuízo cresceu, né? Conforme esses ciclos foram avançando. Porém, é um certo indicativo, né? Até uma coisa que depois eu vou comentar mais ao longo da live. E quando a gente olha para o capital realizado, em comparativo com os últimos ciclos, né, tanto da perspectiva sobre o percentual de capital que saiu do mercado de cripto, quanto da perspectiva de dias que se passaram pós o atingimento de fundo, também faz sentido a gente pensar que a gente já pode ter passado por um pior do mercado, digamos assim. Isso aqui, obviamente, é só uma análise de fluxo de capital, tá? Que é importante, porém, podem ter outros fundamentos que também vão ser importantes aqui, né? Então,
para mim, né, assim, na minha opinião, os 3 principais gargalos que a gente vê hoje em termos qualitativos internos do mercado de cripto são a questão de regulação, a questão de escalabilidade e também a questão de experiência do usuário, tá? São os 3 grandes gargalos. E aí, se a gente for olhar para fluxo de capital, a gente tem essa análise aqui, que ela é um pouco mais técnica, digamos assim, e também tem a questão macroeconômica, né? Então, assim, se a gente conseguir olhar para esses 5 indicadores e os 5, né, tanto na parte capital, tanto na parte de qualitativo, se mostrarem otimistas, né? Então, pode ser um ótimo sinal para a gente investir aqui no mercado. E uma segunda parte aqui que eu queria puxar antes da gente vir para as notícias propriamente ditas há 2 cartas, tá, que grandes fundos de venture capital voltaram a publicar recentemente, tá? São cartas que eu sempre acompanho, tá, que são as da Bitwise e da Pantera Capital, 2 dos fundos de investimento mais antigos do mercado de cripto. Eles não publicavam as cartas desde o começo do ano, só que agora, né, para minha surpresa aí, eles voltaram a publicar elas. E aí, basicamente, a gente teve algumas coisas ali que chamam atenção. Primeiro, aqui na carta da Bitwise, uma questão que eles batem é exatamente nos mesmos pontos que eu falei aqui com vocês, tá? Então, eles falaram que, olha, para o próximo ciclo de mercado, a gente vai precisar de aplicações que atinjam um grande número de usuários, né? A gente vai precisar deixar de construir apenas aplicações que atingem milhões de pessoas para atingir bilhões de pessoas, né? Com marcas entrando, eles citam aqui, por exemplo, o caso dos NFTs da Nike e etc. E a gente, para isso, também vai precisar tanto da escalabilidade, né, obviamente, para poder alcançar tantas pessoas, quanto também de uma maior regulação. E aí o que eles citaram aqui foi a questão do ETF da BlackRock, né? Que eles fizeram esse pedido de ETF. Uma coisa interessante aqui, né, inclusive que eles citaram aqui, olha, apesar da BlackRock ela ter um histórico muito bom com aprovações de ETF, né, então foram 575 pedidos aprovados para somente um pedido negado no histórico da BlackRock. A SEC, por outro lado, tem ali um histórico, se eu não me engano, de 32 ETFs de Bitcoin negados para nenhum deles aprovados, né? Então, assim, que seria talvez ali um sinal para a gente, vamos com calma ali, apesar de ter sido uma sinalização positiva, né? Então, é uma questão de mercado se movimentando. E a Pantera Capital, né? A carta deles não trouxe tantas novidades assim. Eles bateram muito na questão que eles sempre batem macroeconômica, né? De como que em geral, assim, a macroeconomia ela acaba sendo distorcida por incentivos centralizados do Fed e tudo mais, uma questão um pouco mais idealista de cripto ali, porém, eles também citaram aqui a questão do ETF da BlackRock, tá? E assim, só para vocês poderem ter noção do quanto isso aqui foi significativo, né? Eu tive muita impressão lendo essas cartas aqui, que, né, agora eu estou compartilhando aqui a da BlackRock, que, cara, o único motivo pelo qual eles fizeram essas publicações foi por conta do ETF, tá? Eles estavam desde o começo do ano sem publicarem novas cartas para os investidores. O restante do conteúdo não é grande novidade, são as mesmas coisas que eles já falavam lá em janeiro, fevereiro, porém os dois voltaram aqui batendo na questão do ETF da BlackRock, tá? E uma última questão aqui para falar de fundos de investimento foi uma pesquisa recente que a Galaxy publicou agora no dia 14, né, que se eu não me engano foi sexta-feira, falando sobre investimento de fundos de venture capital, né, onde que esses grandes fundos estão apostando agora no mercado de cripto. E assim, até para a gente poder ter uma visão um pouco mais estatística, porque aquela visão da Bitwise e da Pantera Capital, querendo ou não, são visões meio suspeitas, até porque eles são fundos de cripto, eles querem atrair investidores, né? Então, de maneira geral, eles sempre vão ser otimistas, né? Eles sempre vão falar que a gente está na entrada de um grande ciclo de alta. O que é interessante a gente notar aqui, vendo uma pesquisa um pouco mais qualitativa de fundos de Venture Capital, tá? Nessa pesquisa aqui da Galaxy. Primeiro, o mercado de fundos de Venture Capital continua bem desaquecido, tá? A gente ainda não teve uma perspectiva de entrada de capital especulativo que pode mostrar que a gente está numa volta de um bull market, pelo menos por enquanto, tá? O que também não é um sinal tão negativo assim, porque normalmente isso aqui vai acontecer como uma resposta à entrada de capital e não como um indicativo de que o capital está entrando, tá? Então, assim, esses fundos de venture capital continuam relativamente desaquecidos. Muita gente, inclusive, quando a gente estava no final do ano passado, achava que o sinal não estava tão ruim assim, porque na segunda metade de 2022, a entrada de capital foi muito parecida
com a primeira metade de 2022. Só que na segunda metade de 2022, a gente já estava com o mercado cripto em ruínas, né? E aí muita gente achava, pô, então não tá tão ruim assim. Uma coisa que eu trouxe aqui, a gente falou para vocês, é que, olha, olhem esse gráfico com mais calma, porque apesar do segundo semestre ter tido uma entrada de capital parecida, a diferença é que no segundo semestre essa entrada estava decrescente já, né? Então ela só estava igual quando a gente somava todos os meses. E aí, né, esse decaimento continuou. E uma segunda questão, né, além desse fato de que esse capital especulativo não voltou com tanta força, e que eu queria trazer aqui, é que, olha, os Estados Unidos continua muito representativo quando a gente fala desses fundos de venture capital, tá? Ele é o único país ali que tem uma concentração de 45% do capital e dos acordos que foram fechados de todo o mercado de cripto. Se a gente for pegar ali em segundo lugar, nenhum dos outros países chega em patamares ali de 10% do capital, tá? E aí seria principalmente Singapura, Hong Kong e esses hubs ali asiáticos que competiriam com os Estados Unidos. Porém, Estados Unidos continua muito representativo, apesar dos ataques regulatórios. Então, essa questão de SEC, BlackRock e tudo mais vai continuar muito significativa para os próximos anos, tá? Mas, bom, eu acho que divisão aqui de timing de mercado e tudo mais era isso. Hoje não vão ter coisas macroeconômicas, tá? Notícias macroeconômicas, porque não saíram grandes dados ali. Teve questão de vendas varejo nos Estados Unidos, mas nada muito significativo. Então vamos puxar aí as dúvidas, depois a gente vai para as notícias. Eu achei muito interessante isso tudo que você pontuou, né? Porque quando a gente foi lá para os Estados Unidos, né, nas duas vezes, tanto na Consensus quanto na Permissionless, era algo muito engraçado você conversar com as pessoas do mercado, porque a gente via claramente que a visão dos Estados Unidos era tipo assim, o mundo cripto só existe o que está acontecendo no mundo cripto americano. Né? Acho que muito por essa concentração, né? 45% do capital de venture capital está dentro dos Estados Unidos. O mundo cripto para eles lá fora, Estados Unidos, um pouquinho na Europa e ali no Sudeste Asiático, China, Singapura, ali um pouquinho, e vai ter ali um polo em Dubai, né? Mas assim, a gente vê, principalmente quando a gente foi lá para Devcon, que isso começou a se descentralizar, né? O mundo cripto vem se descentralizando e a gente chamou a atenção para isso no evento que a gente teve agora, né? No sábado, que a gente foi, o evento do Márcio lá em Porto Alegre, que mesmo assim, mesmo no bear market, a gente tinha um evento ali com 400, 500 pessoas, né, em Porto Alegre, fora dos grandes centros aqui do Eixo, Rio, São Paulo, com empresas de cripto brasileiras ali se desenvolvendo. Então isso é muito positivo. Por outro lado, quando a gente conversa bastante aqui com os fundos de venture capital, né, e eu acho que vou tentar resumir um pouquinho do que o Carlos falou, daí se me corrija se eu estiver errado aí, Carlos, mas com as pessoas que a gente tem contato no mercado, com os fundos de venture capital, por exemplo, que investem na Mercúrios, a gente não tem uma perspectiva de melhora muito grande, assim, num futuro próximo para esse venture capital, né? A gente, normalmente, para esse capital, né, de venture capital entrando no mercado. A gente via muito que no ano passado, era quase como se, ano passado não, né, 2021, que o ano da alta, praticamente todos os astros se alinharam para uma alta, né? A gente teve um incentivo econômico muito grande, pandemia, o pessoal com dinheiro sobrando, a taxa de juros muito baixa para incentivar a economia. Então, assim, obviamente isso daí é muito bom para investimentos de risco. Basicamente, agora todo o cenário está se invertendo. Então, qualquer coisa que melhore na economia pode ser que seja um sinal de alta. Mas a gente não vê nenhuma perspectiva tão grande assim de um aumento como foi, né, para voltar ali para o fluxo de 2021, por exemplo, né, Carlos? Opa, sim, pessoal, a gente tá com um delay aqui na resposta, porque como a gente não tá lá no escritório ou com uma mesa de som só, aqui a gente tem que ficar mutando e desmutando os microfones, senão o áudio fica duplicado. Mas é por aí mesmo, né? A gente viu, tipo, um alinhamento de astros, assim, para tudo isso acontecer, que é uma questão extremamente importante, né, assim, às vezes a pessoa está entrando tanto no mercado de cripto quanto no mercado financeiro de maneira geral, pega lá para ler o Warren Buffett, né, vai falar de fundamentos, de holder de longo prazo, e pensa, cara, é só eu comprar aqui as melhores coisas, segurar, não preciso olhar para nada, e aí o preço vai tender ao valor, né, e tudo mais. Só que, cara, assim, você tem que ter um pouco mais de maldade também, entender que, olha, existe uma questão especulativa, existe uma questão de macro, né, taxa de juros vai afetar o preço mesmo dos melhores ativos, então isso também tem que estar alinhado, né, então a gente precisa ter um dinheiro, um capital que vai fluir para esses melhores ativos, e é isso que a gente está tentando encontrar agora, né, tem inclusive Opa, pode falar.
Eu ia falar que isso é bem legal que você falou, porque, na verdade, quando a gente olha na teoria de value invest, né, que a gente vai investir nas coisas que têm valor para o longo prazo, porque o preço de tela ele tende a chegar ao valor. Eu acho que muitas vezes compreender esses ciclos ele vai ser importante para você ter saúde mental de realmente aguentar, né? Fala, cara, por que tá caindo? Ah, tá caindo porque a gente tá num ciclo e tudo mais e tal. Isso vai fazer você movimentar um pouco sua carteira, né? Apesar do core sempre se manter mais ou menos o mesmo, para que você consiga seguir sua estratégia também no longo prazo, né? Não, exato. E outra coisa, às vezes, de fato, o valor das coisas vai mudar, sacou? Com o ciclo, porque o risco daquele ativo aumentou, né? Quando a gente fala da taxa de juros, é exatamente isso, né? Então, lá na Bolsa de Valores está todo mundo fazendo valuation com fluxo de caixa descontado das empresas, analisando múltiplos para poder definir o preço que eles vão comprar e vender as ações, né? E aí a gente tem aquela lógica de que, olha, o preço tende ao valor. Quando acontece alguma coisa na taxa de juros e as ações despencam, não é que está todo mundo especulando e esqueceu o valor de verdade daquela ação. De fato, o valor intrínseco caiu, porque assim, você tem outros ativos que em custo de oportunidade, né, no caso a renda fixa, passaram a ser mais atrativos, né? Então tem que ficar atento com isso. O valor dos outros investimentos afeta o valor do seu investimento também, por questão de custo de oportunidade desse fluxo de capital, né? Tem uma dúvida aqui, né, só para não ter nada de macro aqui, do Vitor Cardoso, né? Ele falou: olha, o que o mercado espera para a Fed agora no fim de julho? Aumento de taxa de juros, né? Já está precificado? Só para não ter falado, passar em branco sem ter falado nada de macro hoje. Sim, tá. O Fed está esperando para a próxima reunião que vai acontecer ali, vai acontecer esse mês, tá? Se não me engano, dia 26 ali, ou 27, um aumento de 0,25% na taxa de juros, tá? A gente não teve grandes notícias aí com relação a isso. Foi publicado hoje de manhã, tá? Uma notícia pelo Fed na divisão de Nova York, em que eles falaram que a concessão de empréstimos por bancos está mais difícil, tá? Eu acho que foi a única notícia, eu abri ela aí hoje de manhã, uma newsletter de macro e vi isso. Eles publicaram que a concessão de crédito está mais difícil porque os bancos estão em uma situação financeira um pouco mais complicada, tá? Então, desde que eles começaram essa medida histórica, que foi ali em 2013, a gente não teve nenhum período com uma concessão de crédito tão complicada assim. E também tem uma outra métrica que mostra que não esteve tão complicado desde 5 anos atrás, tá? Mas assim, não foi nada assim, apocalíptico, né? Digamos assim, porque, cara, a gente tá falando dos Estados Unidos, né? Então, assim, se eu pegar o número de centavos por dólar que são recuperados nos Estados Unidos, ou então aqui no Brasil, por exemplo, cara, lá é um país de primeiro mundo, então, assim, concessão de crédito é muito mais fácil, sacou? Então não é nada de outro mundo assim, mas é um indicativo ali dos bancos americanos. Essa semana, com os resultados das empresas americanas, e a gente vai ver resultados de bancos como Goldman Sachs, Bank of America, a gente deve ter uma visão maior disso, tá? Mas nada tão relevante assim, macro, pelo menos de ontem para hoje. Daí, mandar um abraço aí, pessoal, que, cara, eu falei, ontem a gente chegou em 100 pessoas aqui ao vivo, o objetivo é chegar em 600, que é o que a gente tinha antes. Estamos com 123 já, e 20 minutos de live, então só agradecer aí, pessoal, tô muito feliz que a gente tá conseguindo crescer aí esse número de pessoas ao vivo. Danilo, mais alguma dúvida aí, antes da gente pegar as notícias? Com certeza, cara, é muito legal isso mesmo, né? A gente tá com 123, a gente vai pedir para vocês ajudarem a gente sempre nessa contagem, sempre deixando o like, assim como o Iago, o artista da nossa comunidade aí, né? Um abraço para você, Iago. Já chegou aqui no like, faltam 14 likes pra gente bater 100 likes, então vamos aí de graça, pessoal. Façam como o Moonway aí, ó, que juntou o squad da Moonway acompanhando a análise do nosso Discord. Então, na verdade, isso aqui é maior, né? Não é mais 123, porque tem isso aí. Discord. Do Discord da Moonway. Passa o link aí depois pra gente entrar nesse Discord, se for gratuito, né? Época de marketing também, né? É isso, ó, vou puxar mais uma dúvida aqui antes da gente passar ali para as notícias de hoje. O Felipe Garcia, nosso parceiro aí, falou: cara, pessoal, a Paul terá um protocolo interno cross-chain, certo? Logo, não será o CCIP utilizado lá? E se sim, a Paul não poderá usar isso para outras redes concorrendo com o CCIP? Eu sei que você já tinha separado, né, para falar um pouquinho de Chainlink, né, hoje. Então eu já aproveitei isso aqui para puxar de gancho para você. Boa, vamos lá então. Deixa eu compartilhar aqui minha guia. Cara, a primeira notícia que eu já tinha separado aqui foi sobre o CCIP da Chainlink, tá? Vou falar dela aqui, depois eu respondo aí a dúvida com relação a Polygon. Mas vamos lá. Pessoal, ontem
a Chainlink ela anunciou oficialmente o lançamento em mainnet, né? Ou seja, agora a rede principal não é mais rede de testes do novo produto deles, que é o CCIP. Para quem não conhece a Chainlink, né? Ela é um protocolo de oráculos, ou seja, eles têm uma rede que pega as informações do mundo real e transmitem essas informações para dentro da blockchain, tá? Isso é necessário porque a blockchain, essas redes do mundo cripto, são sistemas isolados, né? Então elas precisam dessas conexões com o mundo real. Porém, o que algumas pessoas não sabem é que a Chainlink ela tem uma expertise muito grande, por consequência, em termos de estruturas para transmissão de dados de forma segura, descentralizada, né? Tanto que eles oferecem outros produtos além do serviço de oráculos, como por exemplo, quer dizer, além dessa transmissão de dados, como por exemplo geração de números aleatórios, né, que é uma coisa difícil de se fazer em blockchain, e o serviço de oráculos dele também propicia isso. E uma das coisas que eles anunciaram e que agora lançaram é o CCIP, que é um mecanismo de comunicação entre as diferentes redes do mundo cripto, né, o que ataca diretamente uma dor muito grande do mercado de cripto, que é a questão dos hacks que acontecem entre pontes do mercado, né. A gente viu ataques grandes aí, como o da Ronin, como o da Wormhole. Recentemente a gente viu ataques na ponte da Multichain também, né, que relaciona várias redes do mundo cripto. E aqui está o anúncio oficial, tá? Eles vão começar aí, a princípio, com já 2 grandes clientes, que vão ser deixa eu ver aqui, a Synthetix, tá? Então, Synthetix aí, que é um protocolo de sintéticos, né? Uma DEX aí do mercado de cripto, já vai começar a utilizar o serviço da Chainlink e ele vai estar disponível lá na rede da Optimism para Synthetix. E também a Aave, tá? O que é interessante aqui quando a gente fala da Aave utilizando esse mecanismo, tá? As redes que vão estar relacionadas agora com o CCIP logo de cara vão ser Avalanche, Polygon, Optimism e Ethereum, tá? Se não me engano. O que é interessante aqui da gente ver a Aave utilizando esse serviço? Porque a Aave, ela já tem um serviço que é o Aave Portals, que resolve essa questão das conexões multi-chain nativamente, tá? Então a própria Aave, ela já falou, ela identificou essa dor do mercado e falou, cara, se eu for depender das pontes que existem no mercado de cripto, eu tô ferrado, porque essas pontes não são seguras, então eu vou criar minhas próprias pontes. E a Aave é um cara grande, é um cara que tem capital, é um cara que tem desenvolvedores. Só que mesmo assim, eles olharam para o serviço da Chainlink e falaram, cara, vou usar esse serviço daqui, né? Ainda assim eu vou terceirizar. É como se você tivesse, por exemplo, a Petrobras, ela, né, faz ali a questão da extração e também da manufatura ali para produção de gasolina e tudo mais, e ela tem uma distribuidora ali, né, a BR Distribuidora, que é uma distribuidora própria. Aí mesmo assim, eles falam, cara, chegou uma nova distribuidora do mercado que é tão boa que mesmo fazendo por conta, eu vou usar o serviço desse cara também, né? É mais ou menos isso aqui. Ou seja, você olha para o cara que eles estão usando e pensa, pô, deve ser uma coisa muito legal. Então, o que esse protocolo quer fazer? É criar um mecanismo ali de comunicação entre essas diversas redes para poder enviar mensagens, fazer transferência de tokens, transferência de NFTs. No caso da Aave, permitir empréstimos com capital entre essas diferentes redes. Então, vamos supor que você quer fazer um empréstimo na rede da Polygon, porém a sua garantia está lá na rede da Avalanche, né? Então, você poderia fazer isso por meio do CCIP. Então, até aqui, né, tudo lindo, tudo maravilhoso. Qual que é a grande questão aqui, né, e que é para o pessoal ficar mais atento? A Chainlink, pessoal, apesar deles terem uma tecnologia muito boa, eles não têm transparência de dados com relação à real demanda que existe por tokens link em termos de necessidade de receita para esses oráculos e que cria uma demanda para poder tirar tokens link do mercado, né? O que isso significa? Né, por que com todo esse arcabouço de dados o token link poderia se valorizar? Porque, pô, eu quero usar um serviço da Chainlink, eu tenho que comprar a cripto Chainlink no mercado e usar ela como uma ficha para poder pagar por esse serviço. Porém, cara, o serviço ele é tão barato que, assim, a quantidade de tokens link que é tirado de circulação para poder fazer isso é ínfima. E outra coisa, você não tem um mecanismo de queima desses tokens. Então você vai pegar esse token do mercado, vai usar para pagar o oráculo, e ele vai pegar esse token e vai vender no mercado para comprar dólar, né? Porque o custo dele de energia, de hardware, está em dólar. Então, assim, pro produto que eles já têm no mercado, que já é padrão de mercado, que é o serviço de oráculos, a gente já não acha que ele cria uma demanda significativa, tá? E eles não têm transparência com isso. Não adianta falar que tem, porque
que eles não têm, tá? Esses dados não estão disponíveis, né? E assim, é até uma bandeira vermelha, né? Porque, pô, se fosse tão bom, por que não disponibilizariam os dados, né? Se existisse uma demanda tão forte. Então, o CCIP, ele pode até ter força para poder criar um novo padrão de mercado, ser muito bom para a Chainlink, porém, a gente precisa acompanhar antes de aumentar uma alocação muito grande em link, o quanto que isso vai se traduzir em demanda real, tá? Por tokens link. E até então, né, a princípio, o mais importante para a Chainlink nesses próximos meses pode ser a questão do staking de Chainlink, que é o que pode criar uma demanda ali compradora de links no mercado mais significativa, né? Os outros serviços, na minha opinião, eles vão criar uma demanda mais de longo prazo. E o que isso tem a ver com a Polygon, né, que foi a pergunta feita ali no chat? Aqui é a imagem do white paper do novo token da Polygon. Vocês podem perceber ali que a gente tem várias camadas em cima, né, como ZK-EVM, POS ZK-EVM, Supernets da Polygon, e tem ali, antes de chegar na staking layer, né, que é a camada de segurança mais nativa ali dos validadores da Polygon, uma camada chamada interoperability layer, né, uma camada de interoperabilidade, que faz uma coisa parecida, né, com o que o CCIP faz com diversas redes, né, só que é uma camada própria da rede da Polygon. Né, e aí fica essa questão, será que vão ser concorrentes? Provavelmente vão ser concorrentes e complementares, né? Então, assim, a princípio, provavelmente dentro do ecossistema da Polygon, as pessoas vão usar a interoperability layer, e aí para poder interagir do ecossistema da Polygon com outras redes de outros ecossistemas, o CCIP pode ser uma alternativa, tá? Então, provavelmente é isso que vai acontecer, só que aí a gente pode ver, né, dependendo de como o mercado vai se adequar a isso, se pode ter alguma mecânica diferente dessa questão aí, né? Percebam que, pô, no caso da Aave, eles preferiram usar o CCIP do que a solução nativa deles, né? No caso da Polygon, como é uma questão mais de infraestrutura e não de aplicação, eu acho isso mais difícil. Mas é bom a gente ver aí o que vai acontecer e acompanhando aos poucos a adoção da tecnologia. Mais alguma dúvida aí, Danilo? Cara, eu queria esclarecer, fazer uma pergunta que talvez o pessoal do chat esteja perguntando. Então, efetivamente, se a gente parar para pensar, realmente não é um oceano tão azul quanto parece, né, o CCIP, né? Quando você mostra que seria, sim, um serviço que seria muito utilizado, talvez, por aplicações, mas não por infraestrutura, né? Porque a gente vê a Polygon, uma das maiores referentes de infraestrutura, montando uma própria solução de interoperabilidade. Então, assim, claro, a Polygon ela não é muito parâmetro, porque ela é muito capitalizada, ela tem um capital intelectual e um capital financeiro mesmo muito grande, então ela pode se dar o luxo de desenvolver isso em casa, mas talvez isso não seja um oceano tão azul quanto parece, não sei se Pedro. Então, é uma questão, né, assim, a gente não pode endeusar, assim, também a Chainlink como se eles fossem os únicos que estão fazendo isso no mercado, né, assim, a Chainlink ela é muito boa em termos de tecnologia, são um concorrente muito pesado aí, porém, a gente ainda nem tem noção se o futuro do mercado cripto vai ser um futuro em que a gente vai ter dezenas de redes que vão precisar de comunicação entre si ao ponto desse produto ser tão demandado e criar uma força compradora de tokens link no mercado, né? Pode ser que a gente chegue em um futuro em que a maior parte dos usuários vai estar concentrado em 4 ecossistemas diferentes que vão ter formas de comunicação própria entre si, né? Então, por exemplo, vão estar concentrados nas redes da Polygon e da Optimus, por exemplo, né? Então vamos supor que sejam as duas grandes redes vencedoras do ecossistema da Ethereum, vai ter ali a questão da Ethereum e ali um sistema das app chains da Cosmos, porém que essas app chains se comuniquem entre si usando o protocolo IBC que já é nativo da Cosmos, né? E aí você só vai precisar ter uma ponte entre as redes da Cosmos e a Polygon e a Optimus, por exemplo, e elas vão se adequar ao padrão de comunicação que existe lá na Cosmos, que é o IBC, tá? Não tô falando que isso vai acontecer, tá? Tô falando que, né, imaginando, poderia ser uma possibilidade dentre as muitas que a gente tem. Então, né, só por isso que é bom ir com calma aí, apesar da Chainlink ter uma tecnologia tão boa no mercado. Pode ser que, assim, em um mundo em que as aplicações e não a infraestrutura sejam as estrelas do mercado, assim, né, elas precisem mais desses protocolos, né, enquanto que as redes de infraestrutura com a Polygon estão desenvolvendo nativamente. Ou então pode ser que a Chainlink seja tão boa
que até as infraestruturas comecem a utilizar ela, né? Então, a Aave, por exemplo, como uma grande aplicação, mesmo sendo muito boa e construindo um mecanismo dentro de casa, preferiu testar. Assim, a gente não pode nem falar que eles abandonaram deles, tá? Eles estão testando o mecanismo da Chainlink. Inclusive, né, uma questão aí, a Chainlink publicou lá, né, uma questão de marketing lá, que, pô, a Swift já vai utilizar a gente tem vários bancos que vão utilizar o CCIP, assim, é uma coisa meio XRP da vida, né? A XRP fala que tem parceria com vários bancos para a utilização da XRP Ledger, só que, cara, são parcerias iniciais, né? Assim, são coisas em questão de testes, né? Então você fala, pô, chega uma grande rede do mundo cripto, bate na porta de banco e fala, cara, vocês querem testar a nossa solução? Né? Um grande banco olhando para a relevância que o cripto pode ter no futuro vai falar, pô, o que tem eu testar? Lógico que eu quero testar, mas assim, são testes pequenos, né? Então a gente tem que esperar para ver se isso vai de fato ter adoção e se tornar um padrão global, tá? No fim das contas, a gente acabou mudando bastante a nossa tese de Chainlink, né, durante a nossa história. Isso que aconteceu agora, né, do lançamento do CCIP, é uma destrava de valor que muda alguma coisa na nossa tese, né, para a gente resumir e já pular para a próxima? Não muda, tá? Não muda nada. Nossa tese, a gente já acreditava que isso seria lançado. A Chainlink pretende lançar vários produtos, mas na prática, o que eles têm de produto acabado e com grande demanda do mercado e padrão de mercado é só o price feeds dos oráculos, tá? Então, assim, apesar deles falarem que tem muita coisa, pronto mesmo, é só um. E é isso, assim, não muda em questão de tese, pode mudar no futuro se isso daí trazer uma demanda maior por tokens link, certo? Beleza, cara, acho que a gente pode seguir então com as próximas notícias aqui. Tem uma dúvida de Polygon, você quer que eu puxe agora ou puxe depois? Cara, pode puxar agora aí. Tá. O Thiago, ele tá falando que se a gente pode tirar uma dúvida, né? Se o token Pol será utilizado como gás da rede ou apenas como governança e staking, isso não está claro. Cara, vai ser usado apenas como governança e staking, tá? Não como questão de gás na rede, tá? Foi inclusive uma coisa que eu comentei aqui ontem. Inclusive, eu até cometi um erro, né? Eu falei que a Matic era o nome antes do token da Polygon, porque eles tinham adquirido uma empresa que chamava Matic. Na verdade, Matic era o nome anterior da Polygon e eles adquiriram uma outra empresa que eu tinha confundido que o nome era Hermes, tá? Foi uma das primeiras M&As aí do mercado de cripto. É uma questão que a Nicole depois me corrigiu no privado, e aí tô repassando aqui para vocês. Agora, essa questão aí é que, olha, de fato, o token Pol, a princípio, vai ser usado somente para staking. O que a curto prazo, né, e a médio prazo é o mais relevante. A questão das taxas serem pagas em token Pol pode ser relevante no futuro, tá? Mas, de novo, tem aquela questão, eu vou pagar a taxa em token Pol para o validador, aí esse validador vai vender a Pol no mercado para comprar dólar, porque o custo do validador é em dólar. Então, assim, para isso de fato ter um impacto, a gente precisaria ter o mecanismo de queima da Polygon, que é o que eles já têm, e ter uma demanda muito grande por token Polygon, tá? Então, isso é uma coisa que deve ser relevante só lá no futuro, tá? A princípio, uma demanda maior que a gente pode ver para valorizar o token, de fato, é em staking, tá? Mas não é um dilema só que a Polygon vai enfrentar, é um dilema de todas as segundas camadas. Boa. Então vamos para as notícias, né? Antes de tudo, né? Eu preciso falar aqui, né? Um momentinho pro que eu falei para vocês que duram 1 minutinho só. Lembrando, se você gosta das nossas análises aqui, quer aprender a analisar, quer saber no que a gente está investindo e ter o nosso suporte, né? De toda a equipe de analistas da Mercúrios aqui, né? Quando você vai fazer as suas operações, não sabe o que investir e tudo mais. Participa da nossa Mercúrios Pro, é a nossa comunidade aqui, é a nossa assinatura, aqui a gente tenta ser a assinatura mais completa do mercado. Desde cursos, suporte, relatórios, lives extras de assinantes, enfim. A gente tenta montar uma comunidade ali focada para essa análise fundamentalista de cripto e para você ter os melhores resultados ali dentro do mercado. Então, se você curte isso, gosta da nossa análise, quer fazer isso, quer saber no que a gente está investindo agora, é só clicar no segundo link ali da descrição, beleza? Só porque senão a produção vai me matar aqui que eu esqueço de fazer os copos às vezes. Vamos lá, Carlos. Seguinte, vamos para as notícias daí de hoje. Enquanto a gente já bateu quase 166 pessoas aqui ao vivo, estamos com 144 likes. Queria agradecer muito todo mundo que está aí. Lembrando que a gente vai estar aqui religiosamente todos os dias de semana, às 11h30 da manhã. Então já coloquem aí no seu relógio, o Cripto Hoje voltou oficialmente e amanhã a gente vai tentar bater ali os 166 ao vivo, vamos constantemente até a gente chegar nos 600 ao vivo, que era o que a gente estava quando a gente parou. Vamos deixando o like, dessa maneira que vocês ajudam a gente, é 100% de graça. Vamos lá, Carlos. Boa. E, cara, assim, alguns aí vão ter que ser remotos, tá? Vamos tentar aí, estamos em época de bear market, mas vamos fazer o possível aí para tentar fazer presencial.
Cara, vamos lá então, tá? Vou puxar aqui notícias, tem aqui mais 6 notícias, vou puxar aqui 3, que são Aave, Uniswap, Lens, a gente puxa dúvida, depois puxa as próximas 3, tá? Mas vamos lá. Cara, eu tô adicionando aqui, eu não sei se o pessoal tá vendo a minha tela, vê o layout aí. Ah, boa. Tá, primeira, esse aqui é uma notícia que na verdade eu esqueci de falar ontem, tá? Mas que saiu ali, se eu não me engano, no sábado. A Aave, ela acabou de lançar a Go, tá? Que é a sua stablecoin. Isso daqui é um ponto interessante pelo seguinte, né? Existem várias formas diferentes de você criar stablecoins no mercado de cripto, né? Ou seja, criptos que replicam o valor do dólar. Porém, esses diferentes modelos eles vão ter as suas vantagens e as suas desvantagens, né? Vide Terra Luna, por exemplo, que teve uma baita desvantagem, porque apesar de, no caso da stablecoin da Terra Luna, não depender de empresas centralizadas que guardam os dólares, que vão lastrear os dólares que estão lá na blockchain, né? Ou seja, guardar dólares reais que vão lastrear esses dólares, ela tinha um mecanismo de criação que era algorítmico e que tinha muitos pontos de falha ali, né? Que dependia de uma demanda constante por tokens da Terra Luna. Então, uma dor que existe assim, né, uma demanda no mercado de cripto, é por uma stablecoin que seja descentralizada, porém que não corra esses riscos ali de algoritmo, né, que seja descentralizada, mas que tenha um lastro fiel de fato. O grande ponto aqui dessa stablecoin da Aave, que eles lançaram agora, e que pode criar um ponto de adoção, é que ela é descentralizada e a Aave ela já tem uma grande expertise em empréstimos colateralizados, né? Ou seja, em criar empréstimos nos quais você coloca garantias na forma de cripto. E essa stablecoin aqui, ela vai permitir que você coloque empréstimos que vão oferecer garantia para essas stablecoins que vão ser emitidas, né? Que vão lastrear esses dólares, que é uma coisa parecida com o que a MakerDAO faz, porém vem com toda essa expertise da Aave, inclusive com a expertise que a Aave pode ter no futuro em real world assets, né? Ou seja, em ativos do mundo real. Então imagina você colocar, por exemplo, um imóvel como colateralização para a emissão de dólares de forma descentralizada no mercado de cripto, né? Então assim, é um ponto que vai demandar ali um tempo para poder ganhar tração, mas é relevante nesse sentido, né? Pode no futuro ser um concorrente para o USDC, o USDT e assim por diante. Segunda notícia aqui, essa daqui, lançamento de ontem, veio aí junto com o CCIP da Chainlink, por exemplo, é que a Uniswap anunciou, ela liberou o documento do Uniswap X, tá? Que é um mecanismo que a Uniswap vai utilizar para poder fazer algumas coisas bem interessantes, tá? Primeiro, eles vão com esse Uniswap X, eles vão começar a habilitar swaps, né? Ou seja, trocas entre redes também, né? E eles também vão habilitar uma questão que é trocas nas quais você não vai depender da utilização de taxas, né, de gas, a não ser que a sua troca seja aprovada, né? Então hoje, quando você quer realizar um swap lá na Uniswap, você paga a taxa da rede, da Ethereum, né? E você também paga a taxa do protocolo da Uniswap. Aqui eles estão fazendo um modelo de leilão que vai ler a sua ordem antes dela ter sido incluída no bloco ali de transações pelos validadores, né? Dessa forma, você inclusive consegue proteger os usuários contra a realização de MEV, né? Que é quando alguém olha a ordem que você está fazendo, que o validador colocou ali, e passa na sua frente, né? Pagando mais caro. E aí o usuário às vezes acaba sofrendo nesse sentido, tá? Então é uma coisa interessante, porém é válido ressaltar que atualizações parecidas com essa já foram feitas por 2 protocolos do mercado principalmente, tá? Que são a CallSwap e também a OneLint, tá? Então assim, apesar de ser uma atualização interessante pela Uniswap, a gente continua naquele panorama de mercado em que a Uniswap já não é mais aquela pioneira que ela era no passado, né? Então, a gente já viu isso com a Uniswap V4, que foi anunciada esses dias, em que na Uniswap V3, a Uniswap foi pioneira, todo mundo copiou ela, né? Ela estava sempre 15 minutos à frente do mercado. Agora, parece que a Uniswap está sempre 15 minutos atrás, né? Então, é óbvio, é uma empresa muito maior, né? Então, assim, uma coisa é você conseguir manejar uma canoa, outra coisa é você conseguir manejar um transatlântico, né? Empresas maiores, elas são mais burocráticas, é mais difícil de lançar as coisas, tem que ser feito com mais calma, porém, e ela tem esse poder de marca para tentar contrabalancear isso, né? Porém, é o que a gente está vendo aí na realidade, tá? Então, na Uniswap V4, por exemplo, que eles anunciaram, a gente teve Trader Joe e Maverick, que já lançaram coisas parecidas antes, tá? Aqui, nesse caso da Uniswap X, a gente tem, como eu disse, a CallSwap e a OneLint, tá?
Porém, de novo, é interessante a gente ver aí se a Uniswap vai ter essa adoção. E principalmente no caso da Uniswap, é entender se isso aí não vai afastar os provedores de liquidez do protocolo, né? Ali a gente sempre tem esse cabo de guerra entre usuários querendo taxas mais baratas e provedores de liquidez querendo uma remuneração maior. É um cabo de guerra ali comum desse mercado, então vamos ver aí se eles vão conseguir contrabalancear isso nessa adoção. E uma última notícia aqui, antes da gente passar para as dúvidas e depois para as 3 notícias finais, é que a gente viu o Lens Protocol anunciando as inovações que devem ser permitidas pelo Lens Protocol V2, né? Então, Lens Protocol, para quem não sabe, é o principal protocolo de redes sociais descentralizadas que a gente tem hoje no mercado cripto. A gente fez recentemente aí, tá com quase 3 mil visualizações. Eu recomendo que vocês vejam um vídeo falando sobre redes sociais descentralizadas, né? E aí eu explico exatamente como que o Lens Protocol funciona, mas basicamente aqui esse Lens V2 vem com mais funções que podem personalizar o uso dessas redes sociais descentralizadas que utilizem o Lens Protocol como protocolo de base, tá? Então imagina, por exemplo, ali que no seu Instagram que você está curtindo um post, comentando um post, porém você também tem a opção de mintar um NFT naquele post, ou então de fazer um trade dentro daquele post e aí remunerar a pessoa que publicou aquela oportunidade de trading, ou então que você tem uma comunidade fechada na qual você paga direto da sua carteira para poder participar dela. Ou então você pode ganhar uma remuneração se você participar e for uma das primeiras pessoas a curtir um post que você ajudou o engajamento daquele perfil, né? Óbvio, eu usei aqui o Instagram como exemplo, mas a ideia é que você habilite várias funções desse tipo, só que em redes sociais descentralizadas, né? Então, isso aqui é interessante porque eu mostrei lá na carta da Bitwise, aqui no começo da live, e que eles falam justamente, né, a gente precisa de aplicações que vão atingir bilhões de usuários. E a ideia da Lens Protocol é que ela seja a primeira aplicação que não é financeira a atingir vários e vários usuários, justamente porque ela está nesse filão aí que são as redes sociais descentralizadas, certo? Mas foi só um anúncio, ainda não foi lançado Lens Protocol V2. Danilo, alguma dúvida aí que você queira puxar? E depois aqui vão ter só mais 3 notícias para poder encerrar a live. Só mais 3? Tá parecendo o Eminem falando aí. Pô, 20 minutos no CCIP lá, pô. São 7 notícias, mas vamos lá. Bora. Cara, tem algumas dúvidas interessantes aqui que eu vi. Acho que uma que eu queria comentar, e talvez a gente tenha que separar um dos criptos dessa semana para comentar, é sobre o Polkadot 2.0, né? O que a gente está achando. Acho que a gente pode passar um panorama geral e daí depois vir com algo mais detalhado algum dos dias dessa semana. Boa, vamos lá. Cara, eu tava assistindo isso, reassistindo a palestra do Gavin Wood sobre próximos passos da Polkadot ontem, no voo de Porto Alegre para São Paulo aqui. Inclusive, é por conta do frio lá de Porto Alegre que a gente tá com a voz complicada aí, tá? Mas, cara, Polkadot 2.0. Deve sair aí um vídeo hoje no canal para poder falar disso, tá? Se der tempo de gravar aí, porque a gente tem uma reunião aí 1 hora, então encerrando aqui a live, eu vou ter umas meia hora para poder almoçar e gravar o vídeo para ver se ele sai hoje, tá? Mas, cara, o que o Gavin Wood ele trouxe de atualização pra gente vão ser algumas mudanças que ele vê que a Polkadot pode fazer ao longo desses próximos anos, que na minha visão podem ser positivas, que podem aumentar a demanda pelo token DOT, tá? Então, o que o Gavin Wood falou principalmente é que, olha, a Polkadot ela tem tido mecanismos econômicos que são menos flexíveis do que os mecanismos econômicos da Ethereum, e por conta disso a gente perdeu pessoas que poderiam colaborar para o ecossistema da Polkadot e que foram colaborar no ecossistema da Ethereum, tá? Principalmente eu estou falando aqui dos mecanismos de leilões de parachains, né? Que exigem que você trave uma grande quantidade de tokens DOT para poder fazer parte do ecossistema, ao invés de ser uma coisa mais on demand, né? Para você se conectar ali no ecossistema, tá? Então pode ser positivo assim. Eles trouxeram, inclusive, mecanismos que você pode ter NFTs para poder pagar pelo espaço de bloco lá na Polkadot, né, que é meio que você fretar aquele espaço ali, né, como se fosse um mecanismo de frete para você enviar alguma coisa, só que é em questão de dados, tá?
E no futuro, ele também vê um desenvolvimento em que a Polkadot se descentralize mais entre diversas relay chains, né? Basicamente assim. Uma Polkadot com mais flexibilidade econômica e que é interessante, porque se vocês forem procurar aqui no canal, a gente publicou no ano passado, quase um ano atrás, há 11 meses, um vídeo aqui da biografia do Gavin Wood. E aí lá eu falo justamente que o ponto de dificuldade da Polkadot é essa falta de flexibilidade econômica, da questão das parachains, tá? E agora eles estão resolvendo justamente isso, né? Então, quem viu esse vídeo nosso lá atrás já estava se adiantando há quase um ano atrás e já sabia que eles iam ter que trabalhar em questão disso, tá? Mas a gente depois separa, dá até para trazer o Luiz, que é o atual embaixador aí da Polkadot aqui no canal, e a gente falar mais sobre isso. Boa, cara. Vamos para as notícias então, e daí eu vou separando aqui as dúvidas do pessoal, vou puxar no final. Boa. Essas daqui são um pouco mais curtas que as últimas. Primeiro, a gente viu o lançamento ontem da Neon EVM, que é uma rede de segunda camada para Solana, né? Olha só que interessante, porque a Solana tem uma proposta mais monolítica, né? Ou seja, vem de monolito, uma rede que cumpra várias funções ali, porém, agora eles estão tendo desenvolvimento de segundas camadas ali EVM, né? Ou seja, com compatibilidade com os aplicativos da Ethereum, né? Então a ideia seria de que aplicações que estão lá na Ethereum consigam ser transpostas para o ecossistema da Solana, utilizando poucas mudanças de código, né? Porque a Solana ali tem uma programação ali que funciona com uma linguagem diferente, o que inviabiliza normalmente esse tipo de movimentação, tá? Então é interessante ver que a gente pode ver aplicações migrando ali agora para essa Neon EVM. E isso aqui se comunica muito também com essa outra notícia aqui que a gente teve da Celo, tá? A Celo é uma plataforma de primeira camada que era concorrente da Ethereum no ciclo passado. Aí a gente teve agora um desenvolvimento no qual a Celo ela começou, assim como outras redes, a ficar um pouco mais para escanteio, né? Então, redes como a Celo, como a Algorand, como a Harmony One, como a Phantom, como a Arrond, elas começaram a ficar ali um pouco mais para escanteio conforme as redes de segunda camada da Ethereum se desenvolviam. Então, o que a Celo ela fez nesse rebranding, né? Nessa Celo 2.0, digamos assim? Eles estão querendo migrar e deixar de ser uma primeira camada concorrente da Ethereum para virar uma segunda camada da Ethereum também, né? Então, assim, o que a gente está vendo aqui é basicamente um crescimento ali, ou seja, mais ou menos que uma fixação ali do mercado pelos caras que já estão grandes, né? Então, assim, a gente está vendo um mercado que, em termos de concorrência, está aos poucos ficando mais e mais acirrado nesse quesito de infraestrutura. E o ecossistema da Ethereum, né, que a gente fala aqui, cara, ele continua criando muito moat, se desenvolvendo muito no mercado e atraindo essas aplicações, tá? Então, assim, a gente vê isso tanto em lançamentos de segunda camada EVM e outras camadas, quanto redes que antes eram de primeira camada migrando para usarem a segunda camada da Ethereum, tá? Inclusive, o principal cofundador da Avalanche, esses dias no Twitter, também retweetou ali com muita empolgação a utilização da Ethereum como sendo uma segunda camada para algumas supernets da Avalanche, tá? Como que isso poderia acontecer ali. Então é uma questão a se acompanhar e a Ethereum ganhando cada vez mais moat ali no mercado, tá? E uma última notícia aqui que eu queria puxar tem relação com CBDCs, tá? Então, o Ron DeSantis, que hoje é o principal concorrente, talvez, do Donald Trump ali no Partido Republicano, para as primárias republicanas, para poderem decidir qual vai ser o candidato deles à presidência dos Estados Unidos, prometeu banir CBDCs caso ele seja eleito presidente, né? Isso aqui, inclusive, é uma questão que eu vejo muita gente não dando a devida importância, né? Falando que, olha, as CBDCs elas vão ser o capeta na terra, né? Porque você vai cortar ali, você cria a possibilidade de cortar o intermédio dos bancos comerciais e fazer com que os cidadãos tenham contas diretamente nos bancos centrais, o que acaba permitindo um maior controle monetário por parte dos bancos centrais, né? Uma maior falta de privacidade para os cidadãos também. Porém, as pessoas não se lembram que, olha, esse tipo de coisa não é feita do dia para a noite, né? Então existe uma pressão política forte, principalmente nos Estados Unidos, que valoriza muito essas questões de liberdades individuais, para que CBDCs não sejam aprovadas, tá? A gente já tinha visto o Ted Cruz, que é outro
possível candidato aí para as primárias republicanas falando sobre isso, e agora o Ron DeSantis também falando um pouco sobre essa questão de possivelmente banir CBDCs, né, ali. Óbvio, a gente tem que ver se isso vai avançar ou não, porém é só um indício de que, olha, essa jornada política não pode ser tão fácil assim quanto muitas pessoas pensam que é. Mas, cara, acho que a última notícia que tinha pra gente fechar aí hoje é essa. Quer puxar algumas dúvidas aí, ô Danilo? Cara, quero sim, muito legal aí. Tá chegando, né? Quando que é a eleição nos Estados Unidos? Cara, a eleição dos Estados Unidos é ano que vem, né? A gente teve 2016 Trump, aí 2020 Biden, então a próxima é 2024. É loucura, cara. Pode mudar muita coisa isso daí. Ó, o Rafael ele tá perguntando se as criptos que atendem a ISO 20022, né? O que, que a gente sabe sobre o assunto? Cara, esse ISO 2022 seria tipo um padrão assim para a gente fazer trocas financeiras internacionais e tal, entre bancos. Se eu não me engano, tem a ver com o sistema SWIFT também que é utilizado, tá? Se não tem a ver, é concorrente ou complementar ali do sistema SWIFT, tá? E o pessoal bate muito nessa tecla porque dizem que a XRP tem esse padrão ISO 2222, sei lá. Mas, cara, até onde eu vi, não tem grande tração nisso, tá? Quando a gente vê essas trocas acontecendo, normalmente o pessoal vai usar stablecoins nativamente nas redes que eles consideram mais seguras ou então mais rápidas, né? Então, seja na Ethereum por segurança ou então na Tron, por exemplo, por rapidez, né? A Tron hoje que tem muita movimentação de CBDCs. Agora, eu não vejo a XRP ganhando tração por conta disso, né? No Cripto hoje de ontem, a gente falou muito sobre a questão da XRP. A XRP hoje, ela perde muito por falta de flexibilidade de desenvolvimento, porque ela não tem smart contracts, ou seja, contratos inteligentes nativos, tá? Então, aquele problema que a Polkadot tem, por exemplo, de falta de flexibilidade econômica, pensa que a XRP tem 10 vezes pior, porque não só você precisa de uma lógica um pouco mais permissionada ali para desenvolver, como você precisa fazer isso diretamente com os desenvolvedores do protocolo de XRP. Então, DEX, como a Uniswap, por exemplo, não podem se desenvolver na XRP. Você precisa usar a DEX, que é nativa, criada pelos desenvolvedores ali, por meio de primitivas no desenvolvimento da Ledger ali, da XRP, tá? Então, é muito complicado, a XRP não tem ganhado tração por conta disso nesses últimos anos, tá? Principalmente, eles não têm, gente, nenhuma CBDC sendo desenvolvida lá até o momento, apesar de várias parcerias com vários bancos, é igual eu falei do caso da XRP, cara, é uma coisa muito inicial, não ganhou tração, além de não ter nenhuma CBDC, eles também, em volume de stablecoins, são muito baixos lá, tá? As duas maiores stablecoins hoje lá, que são a da Bitstamp e de uma outra corretora, hoje tem 10 milhões de valor de mercado, o que não é nada, tá? Então eles não ganharam tração, e a gente vai ter aí, em previsão até o final de 2023, o desenvolvimento de uma segunda camada EVM para XRP, né, a mesma coisa que eu mostrei aqui da Solana, e também, possivelmente, os hooks, que vão ser uma coisa parecida com smart contracts, que eles vão tentar lançar para poder habilitar mais desenvolvimento, tá? Se você investe em XRP, cara, eu gostaria muito de ver esses hooks e essa segunda camada EVM deles dando certo para propiciar mais flexibilidade econômica, tá? Por enquanto, não vi isso, então é uma cripto que eu ficaria de fora, até porque ela é uma das maiores em valor de mercado, né? Então, assim, se ela ainda fosse uma cripto muito pequena em valor de mercado, ela tem a Ripple por trás, né, que é uma empresa muito grande, ainda você poderia pensar em assimetria. Mas, cara, pensa que ela entregou pouco e já vale muito, né? Então, eu acho que isso também contribui para esse problema em questão de investimento, né? Vale muito em questão de preço, né, que eu digo. É um pouco do dilema da Cardano, né? De já, mesmo assim, mesmo que ela entregue tudo que ela promete, você já tem uma precificação muito, muito grande. Bom, para a gente fechar aqui o Luiz Bobolato, né? Já que você estudou bastante Bitcoin no começo do ano, ele pergunta o que a gente acha dos computadores quânticos daqui a alguns anos poderem minerar todos os Bitcoins bem antes do planejado. Vamos lá. Cara, primeiro, qual que é a questão dos computadores quânticos, né? Assim, em física quântica, quando a gente fala de partículas subatômicas, a gente tem regras que são diferentes das regras do mundo com partículas maiores, né? Que é o que a gente está acostumado da física newtoniana.
Então, por exemplo, esse copo ele não pode estar aqui, deixa eu ver aqui, ó, nas minhas duas mãos ao mesmo tempo. Porém, uma partícula subatômica ela pode estar em dois estados ao mesmo tempo, né? Como se o copo tivesse nos dois lugares, porém esses estados eles estão sobrepostos, né? E aí é aquele dilema do gato de Schrödinger, né? Que se o gato está vivo ou morto e tudo mais. Para quem quiser depois joga aí no YouTube gato de Schrödinger, que né, o gato que está vivo da física quântica lá, que vocês vão entender isso. Mas qual que é a questão? Se você tem uma partícula que ela está em dois estados ao mesmo tempo e essa partícula só vai colapsar em um dos estados a partir do momento que ela é medida, que ela é analisada, tá? Como que isso se aplica na computação? Na computação, conforme a gente foi avançando os circuitos, eles foram ficando cada vez menores ao ponto de que você tem elétrons que podem estar em dois lugares do computador ao mesmo tempo ali, né? E você começa a ficar meio complicado você tornar computadores cada vez mais potentes. E aí a gente utiliza computadores quânticos. Os computadores quânticos, diferentes dos computadores convencionais, que só usam os bits, o bit é aquela unidade de processamento que pode ser 0 ou 1, né? Então, no filme Matrix, né, a gente vê todas aquelas linhas descendo ali com zeros e uns, que são os computadores. No computador quântico, a gente vai usar uma partícula subatômica, que é um qubit. O qubit ele pode estar em 0 e 1 ao mesmo tempo, né? Então, um fóton, por exemplo, pode estar polarizado horizontalmente e verticalmente ao mesmo tempo em estados sobrepostos, porque ele ainda não foi medido, então ele vai ser 0 e 1 ao mesmo tempo, tá? Se alguém é físico aí, eu tiver falado alguma besteira, me corrija aí. Mas, então, é basicamente isso, tá? Então é por isso que, como o computador quântico ele pode ter 0 e 1 ao mesmo tempo, ele evolui de maneira exponencial os estados em que ele pode chegar, e como ele evolui, ele consegue processar isso de maneira exponencialmente mais rápida, utilizando algoritmos quânticos, né, que são todos especiais ali, né, até porque você não pode ler diretamente o estado daquele qubit, senão ele colapsa em 0 ou 1, você consegue uma velocidade de processamento muito mais rápida nos computadores quânticos, tá? Aí o que isso tem a ver com o Bitcoin? Isso pode quebrar a criptografia do Bitcoin? Em questão de mineração, não, tá? Porque os algoritmos quânticos que a gente viu se desenvolvendo até então, eles não têm capacidade, até o momento, de quebrar a SHA-256, que é a criptografia da função hash, que é o que propicia a dificuldade de mineração do Bitcoin, tá? Não vou explicar aqui o que é a função hash, mas pensa que ela proporciona pra gente um desafio muito difícil, tá? Que os computadores que estão minerando o Bitcoin ficam tentando, fazendo essa mudança de algoritmo até conseguir acertar o número mágico que vai deixar eles minerarem Bitcoin, tá? E aí, a questão de você ter a criptografia quântica não vai alterar isso. O que você pode ter são computadores que vão minerar muito mais rápido. Só que se isso acontece, você vai ter a dificuldade da rede se reajustando e aí você volta a ter aqueles blocos sendo criados a cada 10 minutos, tá? Então pode demorar algumas semanas ali. Existem ciclos de 2 semanas de reajuste de dificuldade no Bitcoin que sempre acontecem com fatores de 4, tá? Então, se você tem uma evolução exponencial no processamento, você pode demorar mais de 2 semanas para que isso aconteça, tá? Porque você vai ter a dificuldade ficando 4 vezes mais rápida, depois 4 vezes, mas aí ao longo das semanas isso reajusta. Qual que é o problema, tá? De computadores quânticos, principalmente? Não está na função hash. Está em outra criptografia do Bitcoin, que é a criptografia de curvas elípticas, que é utilizada para a criação de carteiras no Bitcoin, né? Então, as chaves privadas, que são a sua senha para movimentar seus Bitcoins, geram as chaves públicas, que são a sua carteira, né? Seu endereço de e-mail do Bitcoin lá, por meio de uma criptografia chamada curvas elípticas. Essa criptografia, sim, existem avanços maiores em computadores quânticos que poderiam quebrá-la. Ou seja, quem vê as suas chaves públicas poderia alcançar as suas chaves privadas. Porém, já faz um bom tempo que é utilizada uma criptografia de função hash que protege esse endereço público. Então, quando você recebe bitcoins, a sua chave pública não está exposta, né? Que é a criptografia Quantum Resistance. A gente poderia ver o quê? Uma movimentação das carteiras antigas, antes dessa atualização do Bitcoin. Então, a carteira do Satoshi Nakamoto, por exemplo, poderia ser movimentada, né? E a gente teria que ver uma adaptação para que as pessoas não expusessem suas chaves públicas, né? Então, por exemplo, aquela lógica de você ter que criar uma nova carteira a cada transação de Bitcoin que você faz, e aí as suas carteiras vão ter que se adaptar a isso. Porém, pessoal, cara, até lá, cara, não é só Bitcoin que usa criptografia de curvas elípticas. É o endereço de e-mail, é o seu banco, é o governo, sacou? Todo mundo usa esse negócio. Então, até lá você vai ter desenvolvimento de criptografia quântica, não só para o ataque, como também para a defesa, tá? Então, eu não me preocuparia com essa questão aí. Danilo, mais alguma dúvida aí?
Cara, eu acho que é isso aí, ó. O Rafael tá pedindo cadê o cupom de desconto para assinar agora? Não tem cupom de desconto, cara. A gente, infelizmente, ou felizmente, sei lá, a gente já cobra bem abaixo, assim, do que o mercado e a gente tenta só entregar o máximo possível. Então, tem um monte de gente aí que já assinou na Mercúrio Pro nesse preço, nem seria tão justo, assim, a gente fazer. Algumas vezes a gente já fez algumas condições especiais, assim, mas normalmente mais ligadas a bônus do que cupom de desconto. A gente propõe lá um preço que a gente considera justo, assim, para todo o suporte que a gente faz aí, o pessoal que também é da Mercúrio Pro e tá aí no chat pode, não vai me deixar mentir aí sobre tudo isso. Então, se vocês quiserem fazer parte aí da Mercúrio Pro, mandei o link aí no chat para vocês. E é isso, pessoal. Queria agradecer muito todo mundo que está aí. Já passamos de 1 hora aqui, né? Estamos com 182 likes, quase 200 likes aqui. Espero que vocês estejam gostando aí da volta do Cripto hoje, né? Amanhã, às 11h30 da manhã, a gente vai estar aqui de novo aí para trazer tudo que está acontecendo no mercado de cripto. Então, lembrando, se você está assistindo esse vídeo depois, né, ou ficou alguma dúvida que a gente não respondeu, comenta aqui, deixa nos comentários, porque amanhã a gente começa sempre olhando os comentários do Cripto hoje anterior, beleza? E ontem não teve nenhum comentário, né? Então comentem aqui, a gente vai, cara, continuar repetindo aí, ó. Enquanto não tem nenhum comentário, o cara que comentar aqui embaixo vai ganhar aí sua pergunta respondida com quase 100% de certeza, sacou? Então, aproveitem aí. E, cara, sem cupom de desconto, a gente já tá fazendo em casa, cara. Em épocas de vacas magras aqui, o cara ainda quer cupom de desconto, a gente vai para onde? Entendeu? Depois, enfim. Mas compre a Mercúrio Pro, tá aberta. É só acessar aí o link na descrição e vocês vão ter acesso à nossa carteira de criptos. Exatamente. Então, pessoal, um abraço aí e até mais. Valeu!